qual você diria que é a principal variável dentro do mercado de educação online? Aquela que se fosse escolher só uma variável só, ela vai dizer se o seu negócio vai ter potencial ou não. Copy, tráfego, produto, né? É um especialista. Pelo menos, na nossa visão como coprodutor, é esse que vai fazer a maior diferença. Fazer uma má seleção de especialista pode fazer a gente perder meses e até anos de trabalho. Para quem está nesse mercado, pensando no longo prazo, isso não faz o menor sentido. O lado bom disso, que pelo menos hoje em dia, a gente tem mais especialistas bons por aí do que bons coprodutores. E a gente consegue nos dar o luxo de criar um processo para avaliação dos especialistas para decidir primeiro se a gente vai fazer um lançamento teste ou não, e depois para decidir se a gente vai seguir com a parceria ou não. E é exatamente sobre isso que é esse vídeo. Vou te mostrar como é que é esse nosso processo. É, especialista, sorria, você está sendo avaliado. Como é que funciona esse nosso processo? A gente tem primeiro 4 macro critérios que a gente consegue avaliar se um projeto tem um potencial e está dentro do que a gente espera para um lançamento teste. E depois, mais 2 macro critérios, que depois de fazer o lançamento teste, a gente consegue avaliar mais coisas, que a gente consegue ter uma visão melhor do projeto para decidir se a gente vai ter continuidade com o projeto ou não. Esses macro critérios, eles se dividem em subcritérios, que a gente dá nota para cada um, nota de 1 a 5, dá pesos diferentes, que vão compor uma nota do projeto. As vantagens que a gente vê de fazer esse processo são 3. Primeiro, a gente tem clareza dos pontos fortes e dos pontos fracos do projeto e do especialista. A gente tem clareza se a gente vai tocar o projeto, fazer um lançamento teste, ou se vamos dar continuidade no projeto ou não. Fica bem fácil de entender. E clareza do que a gente valoriza. Isso é muito bom tanto para a gente quanto para o especialista. A gente consegue ter muito mais franqueza nas conversas. Vou te mostrar como é que a gente faz esse processo, como que a gente avalia, vou te mostrar os macrocritérios e os subcritérios. Vou te mostrar quais são os mais importantes, os pesos que a gente dá para cada um deles e como que a gente faz essa avaliação. Beleza? Vamos comigo? Boa! Essa aqui é a nossa planilha que a gente utiliza para fazer essa avaliação dos especialistas. Vou te mostrar. Aqui no lado esquerdo, a gente tem os nossos macrocritérios. Os 4 primeiros são o que a gente consegue fazer de avaliação antes de fazer um lançamento. A gente consegue entender o nível de maturidade que o especialista tem no mercado. Isso é um ponto que a gente leva em consideração. Quando eu for explicar os subcritérios, vai fazer mais sentido. A gente consegue avaliar a habilidade do comunicador, o potencial de transformação que tem o projeto e a legitimidade do especialista. São esses 4 que a gente consegue fazer a avaliação antes de tocar um lançamento. Depois, quando a gente toca um lançamento teste e tudo mais, a gente consegue entender o nível de envolvimento que o especialista tem com o projeto e entender se os valores estão batendo com os nossos. Nível de envolvimento e valores, eles precisam passar pelo lançamento teste, porque é fácil você falar que não, vou estar comprometido e tudo mais, sabe? Qualquer player, qualquer pessoa envolvida, é fácil falar que vai estar comprometido, que vai se dedicar, mas na hora do vamos ver é que a gente vê, né? E aí, então, por isso que depois a gente consegue fazer essa avaliação. E os valores, a gente consegue nas reuniões e tal, de negociação, ir entendendo se está batendo ou não, mas é no trabalho, é no dia a dia em que a gente bate isso melhor. Então, depois de fazer um lançamento teste, a gente vem, reavalia os 4 primeiros critérios e faz uma avaliação dos últimos 2 para decidir se a gente vai dar continuidade no projeto ou não, tá? Então, isso aqui é no lado da esquerda da planilha. Logo aqui a gente vem os pesos, a gente dá pesos para a macro categoria, então seria nessa coluna C, e pesos para os subcritérios aqui, esses quesitos, que eu já chego neles. Mas se a gente for olhar só a macro categoria e os pesos, a gente já consegue ver que legitimidade e valores são os que a gente dá maior ênfase. Depois vem nível de envolvimento com o projeto e potencial de transformação. E por último, habilidade do comunicador e maturidade do mercado. São os que a gente dá menos importância, mas se não desse importância, não estaria aqui, certo? Compõe também a nota. Aí a gente vem para os quesitos, vou falar dele. Dentro de maturidade do mercado, a gente tem o quesito de conhecimento do business. O que é conhecimento do business? Conhecimento do business é se já fez lançamentos, se conhece terminologias, entende de tráfego, tem uma visão da dimensão do trabalho que um coprodutor tem. Porque quando o especialista, por exemplo, já lançou sozinho, já tentou fazer ele, ou já passou por outra agência e já está mais envolvido, ele consegue entender a dimensão e dar mais valor para o trabalho que a gente faz. Então isso acaba sendo bem relevante para o dia a dia. Isso normalmente muda a relação. Então é um ponto que a gente olha. A faixa de resultados, a gente dá uma nota de 1 a 5, dependendo. 1 seria nenhuma venda, 3, 5 dígitos de faturamento e 5 seria 7 dígitos ou múltiplos 6 dígitos de faturamento. Então isso aí vai compor uma nota. Então se eu tirar tudo aqui, ó, vai compor uma nota da maturidade do mercado do especialista. 4, beleza. E aí o que a gente faz?
para cada um dos critérios, principalmente dos macro critérios, a gente tem uma nota de corte. Se a maturidade do mercado for menor que 2,5, a gente não trabalha. Lógico, nem tudo é preto no branco. A gente tem que levar em consideração o contexto e tudo mais. Mas, até hoje, acabou sendo preto no branco. Então, por exemplo, aqui, se for um 2 e um 3, aqui 2,5, beleza. Mas 2 e 2 já vai ficar vermelho, a gente já não trabalharia, tá? Habilidade de comunicador, quais são os quesitos que a gente avalia? Carisma e conexão. Pô, a pessoa, né, passa aquela sensação. Ela tem uma capacidade de ensino muito boa, é um bom professor, faz uso de técnicas de ensino, analogias, exercícios, técnicas de visualização, técnicas para facilitar a memorização, como dar nomes para as técnicas, usar, enfim, facilita o processo de aprendizado. A gente dá uma nota. A comunicação em si, né, as pessoas entendem muito bem quando ele fala, tem começo, meio e fim, se enrola no meio, as coisas ficam bem claras, né, que às vezes o especialista sabe muito, mas não sabe transpassar isso de uma maneira fácil. Isso tem bastante... O nosso trabalho vai envolver muito ajudar nisso. Mas a gente, se já vem natural do especialista, a gente não vai ter que ficar desenvolvendo essa parte, sabe? Então já vem mais pronto. A gente avalia isso também. E a persuasão, que basicamente é a capacidade de conduzir a audiência a entender o problema que ele resolve com a solução, que é o produto. Então, durante o conteúdo, ele consegue fazer menções ao produto, a partes do produto e persuadindo a pessoa, mostrando que ele está ali para resolver. Então, a gente avalia, são esses 4 subcritérios para avaliar a habilidade do comunicador. Então, a nota de corte seria menor que 3. Então, se isso aqui for tudo um 2, olha, se for um 2 já era. Mas aí um 3, a gente já vem e boa. Tá? Se for qualquer 2 aqui, já vem a nota de corte. Agora, potencial de transformação. O que a gente quer avaliar aqui? A gente quer avaliar a promessa / transformação. Ela é transformadora? Muda a vida da pessoa como ela realmente desejaria? Ou a transformação é uma coisa nova? Ou dá para deixar ela com um potencial atrativo muito bom? A gente já tem essa clareza. Pega uma dor forte ou pinta um cenário muito desejado. Então, realmente, se realmente vai fazer uma grande diferença na vida da pessoa. A gente avalia também a demanda. Se tem mercado, qual o tamanho dele, para poder ver o potencial de quantas pessoas a gente consegue transformar e, consequentemente, também o quanto vai escalar o projeto em termos financeiros, né? Isso aqui acaba afetando. A experiência de aprendizagem, né? O curso em si tem organização, tem suporte bem feito, o especialista ele valoriza isso, tem gamificação dentro do curso, pega a transformação, quebra ela em etapas e dá nome para elas e dá bônus ou recompensas por quem vai atingindo cada etapa. Tem alguma coisa dessa? A experiência de aprendizagem é boa, é fluida. Se for um público mais velho, mais idoso, o onboarding aqui, ele é muito bem feito. Lógico, isso aí a gente acaba fazendo, mas o especialista, ele valoriza isso, ele está querendo fazer isso aí, então a gente vai avaliar para ver se bate essa visão com relação ao potencial de transformação, faz sentido? E depoimentos, tem muitos depoimentos de resultado alinhados com a promessa principal de transformação, tem depoimentos de resultado dos resultados, então às vezes, por exemplo, resultado financeiro, um curso profissionalizante, vai tirar 5 mil por mês, a pessoa começa a tirar um monte de resultado, só que o resultado do resultado seria... Cara, com isso agora meu relacionamento melhorou, porque agora a gente tem estabilidade financeira. Isso começa a compor muito mais esse potencial de transformação e o quanto que a gente vai conseguir escalar esse projeto. Que já está dando resultados de resultados. Então a gente faz essa avaliação. E aqui a nota de corte é menor que 3. Se for tudo 3, já fica verdinho. 1, 2, já é Elvis. Vamos ficar com 4 aqui. Agora, legitimidade. Legitimidade, a gente vai dar um peso 4 para ela como um todo. E vai envolver 2 critérios. Domínio da especialidade. Cara, tem anos trabalhando nisso, sabe? É um médico, tem anos de especialidade. Atendeu diversos pacientes que passam pelo mesmo problema. Domina mesmo isso aqui? Ou é um cara na média? Se for na média, ele vai ter um 3, se ele não destacar. E aí, a autoridade, que é diferente de dominar a especialidade. Porque às vezes tem muitos caras que dominam a especialidade, são muito bons, mas não são uma autoridade reconhecida. O tamanho das redes deles é grande. Tem reconhecimento no nicho para que ele vai vender, tem títulos, conquistas, publicações, e tudo isso aqui, esses dois vão compor essa legitimidade do especialista. Se é fácil você bater no olho e falar, cara, esse cara é zica. Quando é fácil, quando bate o olho e fala, esse cara é zica, porque ele domina muito, e dá para ver que ele é reconhecido, e já tem essa autoridade, o processo de venda fica muito mais simples. As barreiras que vão tendo dentro da mente do lead são muito menores. Então isso aqui é super importante. E aí, a gente dá a nota aqui. Deu um 3, já deu ruim.
a nota de corte aqui é menor que 3,5. Então, domínio da especialidade aqui, a gente quer buscar um cara acima da média, né? E aí, pô, dá até para ter uma autoridade muito reconhecida. Mas se ele for aqui, já fica difícil. Entendeu? Beleza. Antes de ir para a próxima, essas são as 4 que compõem o que a gente consegue avaliar antes de fazer um lançamento. Então, a gente consegue, pô, entra no produto, tal, avalia, estuda, vê os conteúdos, conversa com ele sobre resultados e sobre a história dele dentro do mercado e vê quais são os argumentos de autoridade que ele tem de história dentro da carreira dele, da área de especialidade dele. Depois, quando a gente faz um lançamento, a gente consegue avaliar esses outros dois. O nível de desenvolvimento de projeto que a gente tem, pô, ele entende do avatar? Conhece profundamente as dores da audiência, sabe falar com ela, tem uma solução prática para solucionar cada dor do avatar de uma maneira simples, fácil e rápida, que qualquer um consegue. Porque isso aqui vai fazer muita diferença. Se ele entende muito bem quem é o público dele, vamos dizer, um médico. Sempre chega mulheres entre 50 e 60 anos, elas vêm reclamando disso, e aí eu sempre falo para ela fazer isso aqui resolve. Aí eu explico assim. Quando o cara domina muito e entende muito bem quem que está passando na mão dele, isso aqui é fácil. Mas às vezes não, às vezes o público dele varia muito, às vezes ele não tem essa clareza, que vai dificultar. E também, se ele está indo atrás para entender isso e para entender quem é o avatar dele e comunicar facilmente, né? Às vezes o especialista tem que fazer um pouco desse esforço, né? Depois a estratégia foi definida, vamos falar com esse avatar, se foge um pouquinho do principal que ele normalmente atende, por alguma questão estratégica, aí ele tem que fazer algum esforço para entender esse avatar e conseguir se comunicar muito bem com ele, né? A gente vai avaliar a visão de negócio, se ele tem a visão do crescimento do negócio, possíveis ramificações, venda de ativos, novos cursos e tal. Isso aqui acaba sendo bem importante também. Mas, mais importante do que esses dois, dentro do nível de desenvolvimento do projeto, a gente dá para dedicação e comprometimento ao trabalho de especialista. Então, produz bastante conteúdo e com frequência. Investe tempo e energia se preparando e pensando como melhorar o atendimento à audiência e os alunos. Então, é basicamente assim, a visão do especialista, ele entende que é um trabalho de servir, ele está doando, dando valor, melhorando, sabe? Querendo realmente ajudar as pessoas aqui e fazer esse projeto funcionar muito bem. Ei, isso aqui é importante demais. Não à toa que dá um peso 3. E aí vem paixão pela transformação, né? Às vezes a pessoa faz porque ela é muito dedicada mesmo, mas ela não tem tanto aquele tesão, você não sente. E aí por isso que a gente separa, né? Tem prazer em transformar as pessoas, faz isso de graça. Então alguém que tá mais quero espalhar a minha mensagem, quero espalhar o meu impacto para mais pessoas. Isso aí é uma pessoa que a gente olha, um especialista que a gente olha com muito bons olhos. Fala, pô, esse cara aqui, cara, a grana vai ser uma consequência. E aí que é da hora. Aí que, no final, é verdade, aí que a grana vem. Que quando você está focando no dinheiro, você não pensa em desenvolvimento de valor para os outros, e aí as coisas começam a ruir. Então, a gente dá um peso 3 para esses dois critérios aqui. E um último critério que vai dentro do nível de desenvolvimento do projeto é se ele é coachable. Ele escuta bem as coisas que a gente está falando, aceita as nossas sugestões, né? Quando a gente dá um feedback para melhoria, acata ou não. Isso aqui acaba sendo importante. E tudo isso envolve o nível de desenvolvimento do projeto, a nota de corte é menor que 3, mas tem o caso de ser um especialista celebridade, né? Alguém que já, porra, é uma celebridade no mundo, e aí o cara já tem diversas fontes de renda, e ele vai se envolver muito menos com o projeto. Então a nossa exigência acaba sendo um pouco menor. Exige um pouco, mas ela acaba sendo menor, e aí como é que vai compor a nota aqui? Patatá, bota ali um 3. A gente vem aqui, tira um 2, já fica com 2,7. Se for o caso, uma espécie de celebridade, a gente consegue reavaliar e ser menos rigoroso com isso aqui, certo? Aí, por último, mas não menos importante, até porque o peso que a gente dá é 4, são os valores. A gente tem um valor inteligência emocional, a gente deixa ele com um peso 1, perto dos outros, mas a gente considera. Basicamente, pô, a pessoa tem empatia com a gente, com a equipe, consegue entender bem como se comunicar com as pessoas, comunica bem com a audiência, lida bem com hater, lida bem com pessoas confusas dentro do processo de venda, comentários. Então, basicamente, pô, é o básico da inteligência emocional ali, de que não se afetar por tudo que acontece, um pouco de estabilidade. Isso facilita muito o trabalho, pensando numa visão de longo prazo, porque as coisas oscilam, né? Então, ter essa inteligência emocional é importante. Aí, ética e integridade é o que a gente dá maior peso.
né? Então, se a gente vê que a pessoa, pô, quer vender a qualquer custo, promete uma coisa, mas faz outra, promete uma coisa para os leads, mas faz outra depois, começa com as coisas assim, aí não dá, a gente não consegue trabalhar. Aí depois vem a autorresponsabilidade, né? Basicamente, se a pessoa assume as responsabilidades dela, se ela não ficar terceirizando os problemas, não consegui gravar tal coisa. Porque, sei lá, caiu o Wi-Fi de casa, sabe? Quando vem com pessoa que não tem autorresponsabilidade, é muito vitimista. E aí não dá para trabalhar junto. É um valor negociável. Todos esses aqui são, senão não estariam aqui. Autodesenvolvimento e melhoria contínua. No caso do especialista, tá sempre estudando, se desenvolvendo para ser melhor, entregar ainda mais para sua audiência, se desenvolve para ser melhor em comunicação e convencer as pessoas da importância do problema e da solução que ele carrega. Então, o cara tá estudando copy, sabe? Tá aprofundando, tá indo, é ou não, né? A gente tem transparência, isso é um valor que a gente tem muito. A gente é muito voltado para feedback, a gente manda real mesmo. Não à toa, desses conteúdos que a gente está fazendo, mostrar o que a gente faz, como que a gente aborda. E a gente espera isso de volta, a gente espera crítica. Quando, passou um mês, dois, sem uma crítica vinda do especialista, sem alguma coisa, sabe? Sem um feedback assim, isso aqui eu não achei tão legal. Já não tá bom. Aí a gente marca, senta, cara, me traz um ponto para melhorar, porque não é possível, né? Tem alguma coisa. Então, valor. E autonomia. Autonomia sempre é um acordo, né? Você não pode exercer sua autonomia, ela acaba na hora que você tira a liberdade do outro, né? Então, mas a gente tem a nossa autonomia para trabalhar, o especialista tem a autonomia dele para trabalhar, é muito dependente da gente, ele consegue fazer essas criações de conteúdo ali, com as orientações que a gente dá e tal, ele faz fluir, então é importante. E aí a gente vai dar as notas aqui. A nota de corte para valores, a gente é bem rígido, abaixo de 3,5 não trabalha, e a integridade, se for abaixo de 3, não trabalha. Então, se pô, batom 2 aqui, já vem vermelho aqui, meu irmão. Aí 3, vamos supor, falar, a gente vem, e aí vai ter uma nota de corte final. Então você vê que os valores, um 3 não vai resolver. A gente bota um 4 aqui, que já joga ali pra cima. 4 e pá. Beleza. Então, tem que bater bem com os valores, né? A gente tem que sentir que está trabalhando com uma pessoa que bate bem com a gente. Beleza, isso aqui é o nosso processo, é como a gente faz. E podem ter casos diferentes, né? Eu até separei 3 casos diferentes. E eu vou te mostrar eles aqui, focando na tela, tá bom? Quais são eles? O especialista celebridade, o construção de fogueira e o que é bom para os outros. São só esses 3, né? Mas 3 exemplos. O que acontece com o especialista celebridade? Normalmente, ele tem uma legitimidade muito alta. Tem um domínio de especialidade alto, 4 ou 5, e uma autoridade percebida muito alta, já é uma celebridade e tudo mais. Então ele fica com uma legitimidade muito grande. Isso normalmente facilita muito as vendas. Só que ele tem muito menos tempo, né? Tem outras fontes de renda, então o nível de exigência que a gente vai ter aqui é menor. A nota de corte é 2,5, dependendo do potencial do projeto, dá até para ser mais flexível que isso aqui. Mas é isso que acontece. Uma legitimidade alta e um nível de envolvimento menor, e a gente tem que levar isso em consideração, e levando isso em consideração também para, como é que vai ser a criação de conteúdo, tem que deixar tudo pronto, sentar e criar uma vez e tudo mais. Provavelmente não vai ficar muito focado nesse projeto apenas, então isso tem que ser levado em consideração. Outro caso especial, o especialista de construção de fogueira. Qual é o especialista de construção de fogueira? É aquele que a legitimidade na autoridade percebida ela é muito baixa. E aí isso faz com que, por vez que ele tenha um domínio da especialidade 4, ele só vai passar se tiver um domínio da especialidade 5. Aí. Pô, domínio da especialidade 4, deixa eu ocultar aqui. Ele ainda ficou com a nota bem ruim ali, né? E esse cara, para trabalhar com ele, primeiro, ele tem que ter um domínio de especialidade pelo menos um 4 ali. E aí, para fazer sentido trabalhar com essa pessoa, a gente leva em consideração que esse é um perfil que vai exigir essa construção da fogueira, vai exigir construir as redes sociais para construção dessa autoridade, para ter uma autoridade percebida com relação ao domínio da especialidade ali e trazer essa legitimidade, que ela traz muito conversão. Então isso vai exigir o quê? Vai exigir que o nível de envolvimento do projeto dele seja alto, então a exigência que a gente vai ter com isso aqui é mais alta, e a habilidade de comunicador dele vai ser muito mais, tem que ser já boa também. Porque se como estrategista a gente tiver que desenvolver muito a habilidade dele como comunicador, isso vai dificultar muito a construção de autoridade. Então ele já tem que se comunicar bem para que ele se envolva bastante com o projeto e aí a autoridade dele seja construída. Se tiver que construir a habilidade e a autoridade dele, aí fica um trabalho muito mais longo prazo. Não quer dizer que é impossível de trabalhar, não acredito que exista impossível, mas que provavelmente existem
outros especialistas com um perfil mais pronto, melhor para se trabalhar. Então, quando eu encontro um perfil desse, a gente pode ver que a legitimidade às vezes ela não está batendo, só que a gente pega se a habilidade de comunicador foi muito alta e o nível de envolvimento com o projeto foi muito alto. Vai exigir construção de conteúdo, tá ali com a audiência, criando relacionamento. Isso sempre é importante, mas nesse caso aqui, sem isso, a gente nem vê como uma possibilidade. E outro caso, que é o especialista que é bom para os outros, e aquele cara que é bom em tudo, menos os valores. Os valores ali, pô, bateu abaixo do nosso 3,5, não vai bater com a gente, né? Pode até não ter nada crítico, né? Nada tipo, nossa, nenhum aqui. Mas, no geral, não é uma pessoa que está alinhada com a gente. Isso vai gerar desgastes, aqueles atritinhos, uma aqui, uma ali, aí você fica com receio de falar uma coisa, o especialista também, a comunicação não flui, os valores não batem, quer dizer que é um especialista que é bom para outras pessoas. Então não quer dizer que ele não é bom, só não é bom pra gente, não vai ter um trabalho legal, não vai dar para construir algo no longo prazo, então não vai estar alinhado com o que a gente precisa. Então, são exemplos em que a gente tem que levar em consideração o perfil do especialista para fazer ponderações dentro dessas notas aqui, mas com esse processo a gente está tendo muito mais clareza sobre com quem se envolver, quem trabalhar, como abordar, o que a gente vai desenvolver do especialista, como que esse projeto tem que seguir. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aí, chama no direct e tamo junto. Um abraço.